Estamos começando nosso workshop para falar da prevenção ao câncer de mama, os cuidados que as mulheres têm que ter para se prevenir. E este domingo de manhã marca esse início de trabalhos de uma série que não vai ficar só no Outubro Rosa. Ele vai seguir durante todo o período do ano que vem, para que nós possamos salvar mais mulheres dessa doença que é o câncer de mama através da prevenção, dos cuidados. Eu gostaria de começar nossos trabalhos, nossas atividades, convidando a doutora Verusca, nossa psicóloga, uma salva de palmas para ela. Ela irá tratar alguns temas aqui. Doutora Verusca, muito obrigado pela presença. Quero agradecer, muito obrigada. Agradecer a todos os presentes, agradecer a todos que acompanham pela TV Alesp. É um prazer poder estar aqui falando de um tema tão importante. Eu quero trazer um recorte para vocês, porque as pessoas falam de várias coisas que acabam contribuindo para o câncer. Eu quero trazer aqui um recorte disso, que são as questões emocionais. Quantas vezes passamos por situações, perturbações emocionais, processos emocionais muito difíceis, que colaboram para o nosso adoecimento. Então, eu quero trazer essas informações que possam ajudar vocês a prevenir, trazendo uma qualidade de vida emocional melhor e prevenindo doenças com isso. Os processos emocionais, eles acabam ocasionando no nosso corpo não só um distúrbio emocional ou um processo emocional, como ele também adoece o nosso mecanismo de defesa, adoece o nosso processo orgânico. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido muito falar que pessoas vivem tendo queda de imunidade. Quem aqui já ouviu isso? Ai, queda de imunidade. Parece que virou uma palavra comum hoje em dia, né? Queda de imunidade. Vocês já vieram pensar que uma coisa é você ter algum processo e causar uma dificuldade com a sua imunidade, o seu processo de defesa orgânico. Outra coisa é você, de forma repetida, sempre apresentar queda de imunidade. Vários estudos já mostram que pessoas que apresentam muitas quedas de imunidade apresentam processos emocionais. Muitos estudos também já mostraram e provam isso, vocês conseguem ver isso, gente, estudando vários artigos na internet, a gente consegue acessar vários materiais, onde pessoas que têm câncer, muitas vezes vieram de processos de queda de imunidade muito frequentes. Nós precisamos estar com o nosso corpo saudável, fortificado, fortalecido, e muitas vezes isso não acontece porque o nosso processo emocional não permite. Claro que tem uma quantidade de adoecimento emocional para que isso venha a acontecer. Uma coisa é um aborrecimento aqui, aí a gente tem uma dificuldade ali, aí não dorme direito lá, e aí você vai acumulando vários processos para que, no final das contas, muitas coisas aconteçam. É claro que, quando se trata de câncer, eu não vou dizer para vocês que tem uma situação isolada. Mas eu posso garantir para vocês, como uma profissional que já lida com esse tipo de queixa há muitos anos, que pessoas emocionalmente prejudicadas, pessoas emocionalmente decepcionadas, chateadas, tristes, aborrecidas com o seu mundo, com a sua vida social, conjugal, enfim, tem muito mais facilidade de desenvolver doenças e principalmente a questão do câncer. E aí vale a gente pensar algumas coisas, né? Fazer uma reflexão, vocês que estão assistindo pela TV ou vocês que estão aqui. O que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida emocional para que o meu corpo se fortaleça? Como é que eu posso administrar os meus afetos, o meu sentimento, para que o meu corpo fique resistente a adoecimento? Eu tenho percebido que as decepções com o ser humano têm sido muito grandes. Porque nós colocamos uma expectativa tão grande no ser humano que ele não consegue cumprir 1/3, muitas vezes, daquilo que nós esperamos dele. Será que nós não precisamos mudar isso? Será que a gente não está esperando demais e, de repente, se a gente conseguir pensar de uma forma diferente, claro que a gente quer que o outro corresponda, mas a gente não pode adoecer por isso. Eu tenho certeza que já seria o primeiro passo para uma qualidade de vida emocional e orgânica. Quando nos decepcionarmos com alguém ou em alguma situação, nós precisamos parar e pensar o que a gente realmente espera da gente nisso tudo. Então, como é que eu posso me chatear? Ok, mas eu não posso me permitir ficar chateada. Eu me chateio, eu me decepciono, mas eu preciso aprender a me restaurar.
Eu preciso aprender a separar o processo emocional do outro do meu processo. Não é porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que não faz fofoca, uma pessoa que não tem uma atitude negativa, que eu acho que o outro também é assim. A gente precisa aprender a entender que o ser humano é falho, erra. E muitas vezes nós lidamos com pessoas que já estão emocionalmente doentes. E muitas vezes agem como agem justamente por apresentar um processo emocional adoecido. Eu tenho visto que o convívio, muitas vezes social e familiar, e muitas vezes do relacionamento, tem trazido essas perturbações, esses desajustes, justamente porque as pessoas estão doentes. Se a gente utilizar uma estatística recente, a capital de São Paulo, gente, pensando aqui, capital de São Paulo, praticamente, quase 50% da população apresenta depressão ou ansiedade num grau de adoecimento. Claro que várias políticas têm trabalhado nisso, eu percebo que muito tem sido feito, mas muito também tem que ser feito por nós. A nossa consciência, a nossa percepção. E aí vale deixar uma frase para vocês: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Às vezes a gente quer tanto bater na ideia de que eu estou certo, eu quero ter razão nisso, eu estou certo, não é possível. E vale a pena eu adoecer porque eu estou certo? Ou será que vale a pena dizer, ok, não adianta eu exigir racionalidade ou percepção do outro? Às vezes, nós lidamos com pessoas que apresentam um grau de adoecimento e até desvio, às vezes, de caráter muito grande, gente. Será que vale a pena eu ficar batendo nessa tecla, perdendo ali minha saúde emocional, a ponto de desenvolver uma doença orgânica, uma doença psicossomática, ou até um câncer? Sendo que eu posso agir diferente, tentar lidar de uma forma diferente com as situações, com os processos? Uma segunda dica que eu quero colocar, além de você ter essa percepção, se você quer realmente ser feliz ou se você realmente quer ter aí uma problemática e ficar batendo ali para tentar ter razão da situação, a segunda dica é você começar a pensar em soluções. Porque problemas, uma coisa eu vou dizer para vocês, eu lido há 20 anos com o ser humano como psicóloga. Uma coisa é você ter problemas, outra coisa é você viver os problemas. Problemas todos vão ter. Mas vocês querem passar a vida vivendo esses problemas, vivendo essas problemáticas? Porque se a gente não quer, o problema vem, ok, cadê a solução? Ah, mas tem essa dificuldade. Ok, mas cadê a solução? Nós precisamos pensar de uma forma mais prática as soluções dos problemas da vida. Se a gente quer realmente ter uma qualidade de vida. Eu já vi pessoas emocionalmente prejudicadas que acabaram apresentando tantos processos orgânicos, psicossomáticos, adoecimento. É impressionante. Esses dias mesmo eu estava, só para vocês terem ideia do movimento, eu estava acompanhando um trabalho, uma palestra, estava acompanhando lá, e, num dado momento, a palestrante falou sobre alguns processos na questão relacional, conjugal, e uma das pessoas que estava assistindo entrou em crise psicológica, gente. Olha que ponto de adoecimento o ser humano chega. A pessoa, literalmente, ali teve uma situação ali de dor tão intensa que ela saiu do recinto com dor, tiveram que socorrer essa pessoa. E eu estava ali no recinto, resolvi ver o que estava acontecendo. A associação do que foi falado na palestra fez ela resgatar todos os processos de decepção que ela estava apresentando ali com a vida conjugal dessa pessoa. E ela travou. Sabe o que é uma pessoa travar? Ter dores, a situação da fibromialgia inflamada ali, gente. Uma pessoa que estava bem. Olha como é rápido uma associação a uma decepção. Uma palavra, uma frase pode fazer você reviver toda uma problemática de sua vida. O que isso significa? Que você está guardando tudo aquilo dentro de você, aquilo de alguma forma está prejudicando o seu organismo, e num momento que você associa aquela situação, ela vem inteira e te ataca a ponto de fazer você ficar sem andar.
E aquela pessoa ali em crise, todo mundo ali tentando socorrer, porque ela perdeu até a movimentação das pernas, tiveram que deitar essa pessoa num espaço lá. E aí eu pedi que todos saíssem da sala e fui conversar com essa pessoa. E o interessante, gente, ali eu realizo plantão psicológico, então ali eu procurei atuar naquela vida, conversar com aquela pessoa profissionalmente. Eu acredito que tenha levado ali uns 30, 40 minutos, descobri o que tinha acontecido, percebi as associações e verbalizei, trabalhei emocionalmente com ela ali. Gente, as dores desaparecerão na mesma velocidade que elas vieram. E ela voltou andando para continuar assistindo o trabalho que estava acontecendo ali de palestras. O que eu quero dizer para você nesse momento aqui é que se você não cuidar da sua qualidade de vida emocional, em algum momento ela vai paralisar você, ela vai adoecer você e ela pode gerar em você várias doenças, não só o câncer. E se você quer evitar isso, se você quer prevenir, por isso uma campanha tão grande como Outubro Rosa, porque eu creio que quando a gente reflete sobre a gente revê muitas coisas. Rever a vida emocional, rever a vida orgânica, rever a qualidade de vida, rever as atividades físicas que a gente pode fazer, a alimentação que a gente pode ter. Eu acho que é um alerta para você rever a sua vida. E você se perguntar onde é que você quer chegar. Como você quer viver a sua vida. Porque se você vai guardando essas chateações, essas mágoas, esses aborrecimentos, frustrações, decepções, porque nós acreditamos muito no ser humano, nós apostamos muito no ser humano e muitas vezes não paramos para avaliar nada. Em algum momento, tudo isso que você está guardando vai se tornar doença. E se você não quer que isso aconteça, você precisa começar a rever a forma como você lida com as pessoas e com os problemas que acontecem na sua vida. Por isso eu trago aí uma terceira dica para você. Escolha pessoas certas para estar do seu lado. Cuidado com as pessoas tóxicas. Cuidado com as pessoas que vão apresentar dificuldades, porque, no fundo, a gente não quer perceber, a gente não quer olhar, a gente não quer ler, porque a gente gosta das pessoas. Mas observe o comportamento dessas pessoas. Se você está querendo procurar um relacionamento afetivo, por exemplo, se essa pessoa, seja homem ou mulher, não trata bem a sua família, acha mesmo que vai tratar bem você no futuro? Se aquela pessoa é muitas vezes uma pessoa que fica falando mal e fica inventando histórias, você acha que com você vai ser diferente? As pessoas dão sinais. As pessoas mostram comportamentos. A gente precisa aprender a ler os comportamentos das pessoas. Quando nós tomamos esse cuidado, quem a gente escolhe para estar do nosso lado, quem são os amigos, quem são as pessoas que eu convivo profissionalmente, quem são os relacionamentos que eu estou buscando, se eu sei fazer essa leitura, eu vou ter uma qualidade de vida emocional melhor, porque eu não estou vivendo com a toxicidade humana, eu não estou vivendo com um problema humano, eu estou vivendo com alguém que apresenta uma qualidade emocional para trazer uma questão de relacionamento social ali para a gente e qualidade emocional. Então, eu vou ter muito mais qualidade de vida. Viver com pessoas agradáveis e saudáveis prolonga os dias de vida e não nos permite adoecer. Viver com pessoas que sorriem, que estão felizes. Gente, como isso é bom! Eu repito, nós estamos no Outubro Rosa e nós precisamos pensar em tudo que nos faz adoecer. E a vida emocional é uma parte muito importante disso. Um outro dado importante, para quem quiser ter qualidade de vida emocional, nós precisamos ajudar o outro, nós precisamos ajudar o próximo, nós precisamos ser atuantes na vida de outras pessoas, porque isso nos faz bem. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos sendo ajudados e nem percebemos. Sabe quem mais ganha com isso? Quando você faz o bem a alguém? Você. Você mesmo. Porque te faz um bem tão grande, porque nós fomos feitos para ajudar as pessoas. Nós fomos feitos para amar as pessoas. Infelizmente, não é todo mundo que é assim, mas nós fomos feitos para esse fim. E quando nós fugimos do objetivo do que fomos feitos, nós também adoecemos. Então, eu penso que em cada situação da vida, a gente vai lembrando de algumas situações, pessoas, e a gente vai pensando
Como eu poderia fazer para ser diferente? Por que eu não me movo? Por que eu não consigo me movimentar? Muitas vezes a paralisia emocional ela é resultado de muitas chateações. Parece que a pessoa vai se perdendo um pouco, né? Ela vai perdendo um pouco de si. Só que nós temos uma vantagem gigante. O ser humano tem uma capacidade de auto-mudar, de se autoavaliar, e gigante, mas a gente precisa aprender a usar isso. Nós temos uma capacidade de autorregeneração emocional, gente, gigante, mas nós precisamos aprender a utilizar tudo isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês essa manhã é uma nova oportunidade de você poder alcançar realmente uma felicidade, alcançar realmente seus objetivos, alcançar pessoas que te fazem bem, fazer bem ao próximo, porque eu tenho certeza de uma coisa, quando nós agimos assim, nós não adoecemos. Vá nas ONGs, faça vocês essa pesquisa e verifica se as pessoas que estão ajudando e que realmente convivem com a felicidade mais frequente, por mais que a felicidade não seja todos os dias, mas ela é mais frequente, e vocês aprendem a ter uma qualidade melhor de vida emocional ajudando, ou melhor qualidade de vida emocional consigo, vai verificar se essas pessoas ficam adoecendo. Vai verificar se elas ficam tendo queda de imunidade ou ficam desenvolvendo várias doenças. Então, a gente precisa aprender a fechar os caminhos que nos levam a adoecer. E outra coisa que eu quero trazer para vocês também aqui, quando se trata agora especificamente de câncer. Quem são as pessoas aqui que convivem, já conviveram com alguém que adoeceu? Levantem a mão. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo como o processo é muito difícil, não é? Mas quando a gente consegue sorrir, e consegue ensinar as pessoas a sorrirem. Vocês já perceberam o índice de recuperação das pessoas? Porque quando a gente aprende a sorrir, a gente aprende a viver. Guardem isso para vocês. Não permitam que os problemas emocionais de cada um aqui, ou das pessoas que vocês conhecem, tire o sorriso da face de vocês. Porque a gente morre na medida que o nosso sorriso deixa de acontecer. Tá certo? Era esse o recadinho que eu queria trazer aqui para vocês. Não sei se eu ainda tenho algum tempo. Tenho? Quantos minutos? 5? Então tá bom, porque se deixar eu vou falando. Então, nesses 5 minutos, eu vou finalizar com vocês o seguinte. É muito bom quando a gente pode ter plena consciência do que a gente representa, dos valores que a gente tem, das qualidades que Deus presenteou cada um aqui, do sorriso, que a gente possa contagiar o sorriso. Faz um teste depois, quando vocês estiverem nas casas de vocês ou com as famílias de vocês, chega de propósito sério e conta lá 10 segundos, 15 segundos no relógio de vocês, que eu tenho certeza que o grupo todo vai ficar sério e não vai nem saber por quê. Mas se vocês chegarem sorrindo, nos mesmos 15 segundos, vocês vão deixar todo mundo muito mais feliz. E eles nem vão perceber por quê. Porque o sorriso contagia. O bem contagia. Fazer o bem contagia. Essas coisas contagiam. E para aqueles que estão ou acompanham alguém que também apresentam um adoecimento com câncer, vale a pena a gente tentar pensar no planejamento de vida. Fazer essa pessoa ter vida, visão da prolongação da vida. Porque se ela ficar pensando na doença, ela não consegue sobreviver. Mas se ela pensar que ela vai ser forte sim o suficiente, porque todos nós podemos nos fortalecer, e começa aqui, ó, na mente, nós conseguimos sobreviver a qualquer uma dessas situações. Porque nós temos uma força incrível, gente. Nós fomos feitos muito fortes. Mas parece que o ser humano só consegue vivenciar e sentir a fragilidade. Então não permita que isso aconteça, tá bom? Era esse meu recado, antes que me arranquem daqui. Um abraço muito especial a vocês e sorriam, porque eu tenho certeza que isso vai prolongar a qualidade de vida emocional e vai evitar todo o processo de adoecimento, tá bom? Um abraço. Muito obrigado, doutora Verusca, pela palestra, pelas palavras. E sempre disseram que a alegria contagia, né?
Então, nós temos realmente que ter um pensamento positivo, de ter a necessidade no nosso dia a dia de ver as dificuldades, os problemas e as coisas que acontecem de uma forma positiva. Tem um amigo meu que sempre fala, Eduardo, a coisa ruim aconteceu, não dá para ficar chorando a coisa ruim muito tempo. Você tem que viver aquele momento e prosseguir buscando coisas boas no dia de amanhã, na semana que vem, e isso reflete também na nossa saúde, né? Quanto mais felizes somos, mais saudáveis somos. E não importa o desafio que enfrentemos, se você estiver com um sorriso no rosto, ele abre muitas portas, né? Nossa próxima palestra, ela vai tratar de um assunto muito especial. Ela é a doutora Daniela Alves. Ela é micropigmentadora na reconstrução de mamas das mulheres que tiveram câncer e perderam. Então, eu gostaria de convidar uma salva de palmas para a doutora Daniela. Muito obrigado pela presença e pela participação aqui conosco. Vamos baixar um pouquinho. Bom dia, gente. Meu nome é Daniela. É um prazer estar aqui hoje. Tratando desse assunto, né? Fiquei muito honrada com o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalho com dermopigmentação. Pode passar. Eu esqueci que tem slide, que eu fiz slide. Eu trabalho com dermopigmentação e hoje dentro da micropigmentação a gente tem tanto a micropigmentação estética como a micropigmentação paramédica, né? A micropigmentação estética muitas mulheres conhecem, né? Que seria sobrancelhas, olhos, lábios, capilar, estria. E na micropigmentação paramédica a gente tem as cicatrizes, as alopécias, que é quando a pessoa perde por completo os pelos de alguma região do corpo. Geralmente, a gente identifica aquelas pessoas que perderam por completo as sobrancelhas. Manchas, né? Lábios leporinos. Nos lábios leporinos, a gente também consegue, hoje, recuperar bem a pele, tratar essa pele, fazer, juntamente com uma dermatologista, né, com um dermatologista, o preenchimento desse lábio para ter um volume novamente e, por final, faz a micropigmentação para devolver o contorno e a simetria daqueles lábios. E o que a gente está tratando aqui hoje, que seria as areolas e os mamilos, né, dentro da micropigmentação. Pode passar, por favor. E o que é a micropigmentação? A micropigmentação é quando a gente, através de um aparelho, né, que geralmente a gente realiza esse procedimento com um aparelho que chama dermógrafo. Então, com o dermógrafo, a gente introduz o pigmento na camada superficial da pele, que seria a epiderme. Né? A gente tem ali a epiderme, a derme e a hipoderme. Geralmente, a tatuagem ela é depositada numa camada mais profunda. Então, a micropigmentação ela é um trabalho mais delicado, mais superficial. Pode passar. Ali eu trouxe umas imagens, né, para que vocês conheçam um pouquinho, antes de eu começar a explicar a técnica do que é utilizado, né, no procedimento. Seria o dermógrafo, né? Eu trabalho hoje com o dermógrafo, mas tem muitos profissionais que fazem a micropigmentação paramédica de reconstrução de areolas e mamilos, que trabalha também com aparelho, né, de tatuagem. Essa é a agulhinha que a gente coloca naquela canetinha no dermógrafo e ela que vai introduzir o pigmento. Hoje em dia a gente tem uma diversidade enorme de cores para que consiga trazer o mais próximo possível da cor da areola que a paciente perdeu. Pode passar. Quais são as indicações para a micropigmentação de areolas e mamilos? A gente tem, hoje em dia a gente não micropigmenta só com relação à mastectomia, né? A gente tem na redução de mama, né, que é quando a paciente tinha uma mama que causava, às vezes, um desconforto para ela e ela precisou reduzir essa mama. E, nesses casos, às vezes, ela chega a perder o contorno do mamilo ou, se não, chega a perder realmente o mamilo. Em cicatrizes
pós-prótese, né, a prótese de silicone. Tem alguns casos que o médico ele introduz o silicone pelo mamilo, e aí essa paciente ou ela fica com uma cicatriz, ou ela pode perder, né, o mamilo, e que no caso seria a perda desse mamilo, seria a necrose. Às vezes a pele, quando você devolve o mamilo para a pele ela não consegue se reimplantar. E aí esse mamilo ele chega a necrosar. E aí ela perde. No caso de estético, às vezes uma mulher pode ter uma simetria, né, de um mamilo para o outro. Então, eu também realizo, quando ela tem essa vontade de fazer essa reconstrução, né, de deixar eles uniformes. E no caso da mastectomia, né, que é quando a paciente ela perde tanto ou de forma unilateral ou bilateral. Pode passar. Antigamente, né, a gente só via a reconstrução de areola e mamilo através do enxerto, né? Geralmente, eles tiravam ou da parte interna da coxa, tá? Retirava uma parte da pele ali, depois que fazia a reconstrução mamária, retirava uma parte da perna, do interno da perna, por ter uma coloração um pouco diferente, ou se não da virilha, né? E aí, esse enxerto, muitas vezes, o cirurgião plástico, ele não conseguia chegar na simetria da mama que sofreu a mastectomia, a posição, não conseguia chegar na posição, no tamanho, não conseguia projetar esse mamilo, tá? Não conseguia a textura e nem a coloração. A coloração, para você, se a cliente teve uma perca unilateral, ele geralmente não conseguia chegar na mesma coloração da outra mama. E também, o que acontecia? Às vezes, a vontade da paciente era tão grande de ter a mama, a areola, parecida com a outra, que eles chegavam a pegar o seio saudável, né, o mamilo saudável, e fazer uma doação para o mamilo que não existia mais. Só que muitas vezes também esse processo era um processo doloroso, que gerava muitas complicações e às vezes não pegava, necrosava. Então era um processo assim que não havia uma dor só física, mas também uma dor emocional para aquela paciente. E hoje os benefícios, né, da micropigmentação de areola e mamilo seria um procedimento simples, tá, em vista do antigo procedimento. É um procedimento de custo baixo, é um procedimento que não causa morbidade de outra parte do corpo, né, porque antes causava a morbidade ou do mamilo ou de uma parte que se retirava do corpo da pessoa para fazer essa transferência. Não tem perigo de necrose, né? As complicações são baixas. O que geralmente pode acontecer... Oh, meu Deus! Não tem problema. Para vocês estão me escutando? Então, as complicações, geralmente, o que pode acontecer seriam uma reação alérgica ao pigmento, né? Mas essa reação alérgica a gente consegue, na ficha de anamnese, no momento que a gente vai realizar o procedimento, ver se essa paciente ela tem probabilidade de ter essa reação alérgica ou não, que é muito, muito raro ter essa reação alérgica. Eu queria tanto esse próximo slide, porque é o procedimento em si. Eu vou explicar um pouquinho do procedimento, né? O processo, né, até a gente chegar, até a paciente conseguir ser encaminhada até mim, seria da seguinte forma. Primeiro, ela vai ser diagnosticada, passar pelo processo de mastectomia, e tem muitos casos que a paciente ela
no próprio processo de mastectomia, né, na cirurgia, ela já consegue fazer o implante de prótese. Mas tem alguns casos que ela não consegue fazer esse implante de prótese. Ou porque não pode mesmo realizar, porque às vezes foi uma cirurgia muito agressiva, ou porque às vezes ela fez pelo SUS, e aí ela precisa passar por uma fila, né, que até chegar o momento dela colocar essa prótese. E, neste caso, quando ela não consegue fazer a prótese naquele momento, colocar a prótese naquele momento, quando ela for pôr a prótese, primeiro ela vai precisar passar pelo expansor, né, que é colocado, que é como se fosse uma bexiga, e fica uma válvulazinha para fora. Essa bexiguinha, né, esse expansor, eles vão injetando soro fisiológico para que ela vá, a pele ela vá aumentando, para que depois consiga colocar essa prótese. Porque se coloca essa prótese nessa pele que já está rígida e já estabeleceu ali um certo diâmetro, essa pele vai sofrer muito e às vezes não consegue colar novamente mesmo, sabe? Não consegue, então tem que ser todo um processo cuidadoso, com expansor. Depois ela coloca essa prótese. Muitas vezes essas mulheres passam também por rádio e quimioterapia, né? Então a gente tem que esperar todo esse processo terminar, a pele dela se recuperar, não está mais fragilizada, está uma pele cicatrizada. E após essa pele cicatrizada, ela vai passar por uma avaliação médica mesmo, com o seu próprio médico. Ele vai avaliar se é possível, ela já está sendo encaminhada para que faça a reconstrução de areola e mamilo. Peraí, só vou perguntar, consegue abrir os slides? Ah, tá. Quando ela chega até mim, né, na reconstrução de areolas e mamilos, eu realizo, primeiramente, uma ficha de anamnese e a gente conversa. Eu conheço essa paciente, né, estudo o caso dela e depois disso eu também eu gosto de conversar com o médico, entro em contato com o médico, vejo se ela realmente foi liberada, porque, infelizmente, às vezes o desejo da paciente é tão grande de fazer aquele procedimento que, às vezes, elas chegam antes para mim, né? Falam, não, eu já estou liberada, posso realizar o procedimento, mas, às vezes, ela precisa passar por outros procedimentos até chegar a mim. Quando tá tudo certo, deixa eu pegar aqui. A gente realizou já a ficha de anamnese, ela realmente está liberada. Aí a gente vai fazer o projeto daquele desenho. Então, eu sento com ela, faço a higienização do local. Depois que é feita a higienização do local, eu utilizo é tipo uma reguinha que chama paquímetro. Esse paquímetro, se ela tem uma das mamas preservadas, eu consigo medir, vamos supor, eu meço a areola preservada, o mamilo preservado, e transfiro essa medida para a mama que ocorreu a mastectomia. Ali, depois que a gente faz essa medida, se ela não tem, vamos supor, ela não tem ela fez uma mastectomia bilateral. Então, eu converso com ela, pergunto se ela se lembra mais ou menos o tamanho, né? Se ela se lembra o tamanho, se ela se lembra das cores, né, que ela tinha naquela areola, se ela tinha glândulos, se ela tinha vasinhos. Então, eu escrevo tudo ali para que eu consiga transferir para a pele dela o mais próximo possível da realidade que ela tinha antes. Então, a gente faz essa transferência de medida, eu avalio as cores, eu avalio também se a projeção da mama, se ela tem só uma das mamas com mastectomia, a outra provavelmente não vai estar da mesma forma, né, no mesmo nível do outro seio, porque o seio feminino, ele tem, né, como que eu posso falar?
ele não tem o mesmo volume. Então, ele sofre uma elevação, né, por conta da idade, enfim. E, depois disso, a gente realiza o trabalho. O trabalho, ele é feito com pigmento, com dermógrafo, com todos os materiais descartáveis. E a gente introduz com um efeito de luz e sombra, é um desenho mesmo. Esse efeito de luz e sombra, a gente realiza para chegar o mais próximo possível. Porque o que acontece? Quando você se olha, a mulher se olha no espelho e vê a areola e o mamilo, a gente tem aqui a projeção nossa, aqui mais claro e embaixo mais escuro. Então, é todo um jogo de luz e sombra mesmo para ficar bem próximo ao real. Eu coloco as glândulas sebáceas, se ela tem, né? E se ela tem na outra mama. Ou eu coloco os vasinhos. E depois disso, a gente passa uma pomada cicatrizante. Eu finalizo com um plástico filme para que ela vá para casa coberta, porque ali fica uma região muito sensível, né? Então, ela vai coberta, ela fica com aquele plástico filme por 4 dias, ela pode tomar banho com ele, não tem problema, ele cola mesmo na pele. E após 50 dias, ela vai voltar para o retoque, porque essa pele, ela realmente expulsa muito o pigmento. Então, ela volta para o retoque e a gente realiza novamente essa micropigmentação. Hoje em dia, eu realizo esse trabalho com pigmento de tatuagem. Por quê? Porque o pigmento de micropigmentação, que a gente realiza em todos os outros procedimentos, é um pigmento que ele é expulso em 1 ano, entendeu? E esse é um procedimento que você não quer que a sua paciente fique voltando e repassando na cabeça dela tudo de novo, ano após ano. Então, eu faço com pigmento de tatuagem, mas com a técnica de micropigmentação, porque é uma técnica para uma pele mais sensível, para que... Pode ir passando. Aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês. Não, pode ficar aqui. Aqui é um trabalho real que eu realizei, tá? Então, lá eu estava explicando, eu faço a ficha de anamnese, a higienização da região, com o paquímetro, né? Eu tiro os tamanhos, a posição, a simetria. A gente pega a cor da outra mama. Se não tem a cor da outra mama, a gente conversa, né, com a cliente, com a paciente, para que faça mais próximo possível da tonalidade que ela já tem. Essa tonalidade, geralmente, no dia do trabalho, ela fica muito mais forte, até porque ela vai expulsar pigmento. Então, na hora que ela for expulsar esse pigmento, que cicatrizar, vai ficar no mesmo tom da outra mama. E aqui é o que eu tinha explicado, o desenho de luz, efeito de sombra. Essa paciente, ela tinha a outra mama mais rosada, né? Ela tinha uma pintinha e alguns glânulos, só que ela não tinha vasinhos. Então, eu copiei da mesma forma que era a outra mama dela. Pode passar para mim, por favor? O efeito, essa aqui já é outra mama. Ó, essa aqui seria antes, né, de eu realizar o trabalho. E esse aqui, após o trabalho cicatrizado. Ali eu também eu fiz a projeção, eu fiz um efeito para que ocorra uma projeção visível, né? Não vai ter, vai continuar liso, mas ela tem essa projeção. Quando ela se enxerga, ela enxerga uma projeção do mamilo. Ela enxerga até o ducto de leite, né? E eu não deixo as bordas muito definidas, porque o real mesmo não tem borda definida, entendeu? Então, eu deixo essas bordas mais espaçadas. Pode passar. Ali seriam os cuidados, né, que eu estava explicando. É o filme utilizado como segunda pele. Eu uso o Tropical Derm. E ele é colado, ela fica durante 4 dias com isso.
Depois ela vai passar uma pomada hidratante e após os 50 dias ela volta para que eu realize novamente o trabalho. Pode passar para mim? O que eu vim, assim, é a minha primeira palestra, né? E eu espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa, né? Assim, porque hoje em dia é muito difícil para a gente até divulgar esse trabalho. As redes sociais hoje em dia são as nossas maiores ferramentas, né? Mas muitos dos meus trabalhos eles bloqueiam porque eles consideram como pornografia. E eu não consigo, muitas vezes, divulgar o trabalho. Eu faço esse trabalho hoje de forma gratuita, voluntária, para mulheres que tiveram câncer. E é um trabalho, assim, que de tudo que eu realizo dentro da micropigmentação, é o que eu não cobro e é o que me dá o maior prazer. Obrigada. Essas mulheres, todas as mulheres que eu já atendi assim, são mulheres incríveis, guerreiras, fortes, com uma história assim de perseverança. E o que eu queria deixar aqui hoje é que vocês devem se cuidar, se amar, ser forte, mas pensar acima de tudo que a beleza de vocês não está ali no meu trabalho de devolver a areola, de devolver o mamilo de vocês. Não é essa a beleza. A beleza de vocês está dentro de vocês e não do que lhes foi tirado. É isso. Pode passar mais um. Tem mais um. Eu queria mostrar uma fotinha de uma paciente minha quando ela se viu a primeira vez que ela se viu logo após o resultado, né, da micropigmentação. É a fotinha dela no espelho, se vendo logo após o procedimento. Essa fotinha foi do meu último evento, que eu fui para Vitória, agora, no Outubro Rosa. E juntamente com a doutora Daniela, a médica, a loira que está ali do meu lado, e as outras duas micropigmentadoras e o oncologista, a gente fez um trabalho voluntário na Santa Casa de Vitória e realizamos vários procedimentos de micropigmentação paramédica e outros procedimentos também. E é isso, muito obrigada, espero ter contribuído com algo. Obrigada. A doutora Daniela é uma artista, né? Nessa reconstrução da mama das mulheres. Eu gostaria de convidar aqui a doutora Daniela e a doutora Verusca, por favor, aqui comigo. E eu vou abrir para algumas perguntas. Não serão muitas, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre algum tema, elas vão responder. Então você pode levantar a mão. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Tenho aqui. Levanta, fala seu nome, por favor. A minha dúvida foi eu fiquei em dúvida sobre a micropigmentação, porque você falou que tem o material a tinta da micropigmentação, que ela expulsa muito rápido, né? A pele termina expulsando, e vocês terminam utilizando de tatuagem. Mesmo assim, ele permanece, já que da tatuagem ela não é tão profunda, igual como os procedimentos de tatuagem? Na verdade, todo o trabalho é feito que eu faço hoje, é feito com pigmento de tatuagem, tá? Pra fixar mesmo. Só que, como é uma pele muito fragilizada, eu não posso fazer a técnica de tatuagem, que seria colocar na camada da derme. Entendeu? Eu tenho que colocar na camada da epiderme, que é uma camada acima da pele. Então, justamente só por conta de ser uma pele já fragilizada. Da epiderme, ele expulsa. Não. Mesmo sendo de tatuagem? Sim, expulsa, precisa do retoque após os 50 dias, mas após o retoque, essa tatuagem, essa micropigmentação, ela vai durar, em média, de 5 a 8 anos.
Entendeu? E então, assim, é muito melhor do que ela voltar a cada ano para mim, né? E tendo que passar de novo por aquele processo doloroso. Tá bom? Ah, mais uma coisa que agora que ela perguntou, eu lembrei. Durante o procedimento, essas mulheres, geralmente essa pele, ela não tem sensibilidade. Então, às vezes, a dúvida de muitas é com relação à dor, né? E eu uso uma pomadinha anestésica para começar o procedimento. Mesmo ela não tendo essa sensibilidade, eu gosto de utilizar essa pomadinha até para deixar ela mais tranquila, tá bom? Alguém teria mais alguma pergunta? Aqui. Pode levantar, falar seu nome. Sim. Meu nome é Priscila, sou da equipe da Cleise, da RAC. Você, doutora, teria algum feedback de como fica após a micropigmentação a vida sexual dessas pacientes, de como que era antes e após a micropigmentação, se tem esse feedback dos parceiros, ou maridos, namorados, alguma coisa assim do tipo? Então, muitas vezes, assim, relatos das pacientes, né, que elas, às vezes, não conseguem se olhar no espelho. A doutora Verusca deve saber até melhor do que eu, esse antes, né, de chegar até mim, né. Elas não conseguem, às vezes, se olharem no espelho, elas não se identificam, porque elas se sentem mutiladas, né? Elas se sentem mutiladas e já aconteceu assim comigo, de paciente minha, de relatar que ela fazia 20 anos que ela não tirava a blusa perto do marido, antes de fazer a reconstrução de areola e mamilo. E isso é uma coisa que dói dentro da alma da gente escutar, né? Mas logo após, elas se sentem assim, o que eu vejo, às vezes eu pergunto, como você tá se recuperando bem? E até para também falar, olha, fica tranquila, clareia mesmo, você vai voltar para o retoque, vai dar tudo certo, enfim. Elas ficam muito felizes. A vida sexual realmente, elas ficam menos inibidas para poder estar com o parceiro, né? E elas se identificam mais. Tanto é que você vê que, às vezes, a paciente, ela chega para mim com os ombros encolhidos, elas chegam mais retraídas, e quando voltam para o retoque, elas já estão toda feliz, sabe? Com outra postura. Então, eu acredito que deve mudar bastante, tá bom? Acho que você vai saber falar. Vou até aproveitar, gente, porque tem um ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Da mesma maneira, o que os olhos veem, o coração sente. Nós temos autoestima ou baixa autoestima. Então, quando você realiza um procedimento desse tipo, você está trazendo a visualização da sua autoestima de volta. E da mesma forma que a sua postura modifica e contagia a postura de quem está com você, lógico que melhora todo o universo dessa paciente, não só a questão da intimidade dela, mas a vida social. Porque ela se posiciona diferente, ela passa a olhar as pessoas diferente, porque ela sabe que ela está se sentindo inteira de novo. Porque é muito difícil para um ser humano se sentir amputado. Isso para qualquer coisa na vida da gente. E ainda mais numa região de feminilidade tão forte como a questão do seio. Então é interessante porque você está devolvendo a autoestima dessa pessoa, ela passa a se posicionar diferente por isso e ela contagia quem está próximo por conta disso. Então eu creio que tudo aquilo que é necessário mudar, é necessário melhorar, a gente precisa buscar. Para a gente voltar a ter a nossa autoestima de volta e poder ter e se sentir bem no meio das pessoas que a gente convive, e principalmente com o convívio das pessoas que a gente ama. Então, parabéns, viu? Parabéns, porque procedimentos e atitudes como essa que pode mudar a vida de muita gente. E a gente tem sempre que estar buscando o melhor, não é verdade? Eu gostaria de pedir mais uma salva de palmas para a doutora Verusca e a doutora Daniela, por nos trazerem tanto conteúdo nesta manhã de domingo. Agora nós vamos para o nosso segundo momento, que será a nossa feira de beleza. Nós teremos alguns atendimentos lá,
psicológico, maquiagem, limpeza de pele, check-up de coluna. E eu aproveito para agradecer nossos parceiros, o Luiz, da Coluna Ajustada, a Camila, que trouxe uma equipe da Mary Kay, e a doutora Verusca, que trouxe uma equipe também de profissionais. Foi um prazer estar aqui com vocês. A você que nos assiste na TV Alesp, um excelente domingo. Encerramos este primeiro momento e sigamos para a Feira de Beleza. Um bom dia a todos. Cortou já lá? Será? Eu fico tenso. Já cortou?